Salve, salve, meus queridos, tudo bem? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos aí, né? Mais uma vez para a semana 3 e 4, relativo aí ao volume 6 do nosso plano de estudo tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Estamos aí na parte 2 dos efeitos magnéticos gerados por corrente elétrica aí, os eletroímãs, tema relativo ao terceiro ano do ensino médio regular. E como eu disse para vocês na parte 1, galera, colocaram muito conteúdo para pouco espaço de tempo, certo? Poucas atividades. Isso dificultou muito a minha análise. Eu fiquei preocupado aí em não atendê-los com a primazia, com o zelo, com o carinho que vocês merecem. Então, por favor, se ficar muito difícil de compreender essas aulas, só pedirem que eu vou ao quadro e eu faço uma disposição teórica para tentar melhor servi-los. Beleza? Vamos à luta, galera! Antes que possamos aí, partir para as outras atividades, convido vocês. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para que possam ficar por dentro aí, das novidades. Qual novidade? A nossa plataforma, plataformaescolaonline.com.br, que agrega aí o material de suporte didático, material teórico do nosso projeto Enem. Projeto o quê? Eu não erro mais. Temas abordados aí, mais cobrados pelo Enem. Galera, serão aí aproximadamente 180 aulas para vocês aí, observando o que mais cai no Enem. Galera, rumos à vitória, ok? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Eu sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online. Vocês estão prontos? Tranquilo, galera. Nós falamos lá na parte 1 sobre campo magnético gerado em fio condutor retilíneo e o campo magnético gerado e suas características em um solenoide. Desculpa, em uma espira circular. Que solenoide que é, professor? Professor, solenoide nós vamos falar agora. O que seria esse nome estranho aí, solenoide? Galera, solenoide nada mais é do que um enrolamento aí, de fios. Você pega um fio e você faz aí, um enrolamento, sendo que você mantém uma certa distância, certo? Desse fio aí, onde a espessura desse solenoide ela é maior do que o raio aqui, de cada espira circular formada, certo? E o número de voltas influencia bastante nos efeitos observados nesse solenoide. Beleza, então seria mais ou menos isso aqui, Mais uma vez, você pega esse enrolamento aqui, e você espalha limalha de ferro sobre ele, no seu entorno. Você vai ver que essa limalha de ferro, internamente aqui, ela se comporta formando linhas paralelas e igualmente espaçadas. O vetor indução magnética aqui, é constante. Aqui nós temos um campo magnético uniforme, vamos falar assim. E externamente ao solenoide, o vetor vai se anulando, o campo magnético vai se anulando. Então ele é constante, ele é uniforme internamente ao solenoide e externamente ele vai se anulando, tá? A ideia seria essa, você ter um enrolamento, e aí, por dentro aqui, você vai ter linhas de campo. Cargas elétricas em movimento criam o quê? Campo magnético. E esse seria o comportamento do campo magnético. Mas depende, gente, do sentido da corrente, Regra da mão direita para solenoide. O que você vai fazer? Eu vou alterar um pouquinho aqui agora, Para o solenoide, para ficar mais prático, vocês vão fazer o seguinte. Esse dedo vai te mostrar o polo norte. Onde ele sair, a ponta do dedo aqui, será norte. E esses dedos vão no sentido de giro da corrente. Repara que nesse caso aqui, a corrente estaria girando aqui, nesse sentido, estaria para baixo aqui, Se você observar, aqui na frente, ela estaria para baixo. Nesse aqui, gente, nesse desenho, tá? Então, para lá estaria o norte, Aqui é o contrário, Aqui a corrente estaria girando, você vê o sentido de giro dado aqui, por essas setinhas? A corrente estaria girando aqui, na minha frente aqui, para cima, né? Então, aqui é o norte. Se essa região norte, essa aqui, só pode ser o sul, porque você tem um campo magnético. Então, o campo magnético é criado por ímãs, né? Então, se é um ímã, tem um dipolo, polo norte e polo sul. Então, a ponta do seu dedo aqui
te dá noção do comportamento das linhas de campo, onde a ponta do dedo te dá o polo norte e essa extremidade aqui seria o sul. E esses dedos agora vão na corrente. Isso é uma forma mais prática de se observar o campo magnético e suas características no interior de um solenoide. Beleza? Professor, como eu calculo a intensidade desse campo aqui, magnético aqui, ó? Gente, depende. A intensidade do campo magnético no interior de um solenoide depende da intensidade de corrente que percorre esse solenoide. Repare que a corrente aqui está subindo, ó. Tá vendo aqui, ó? Estaria subindo. Aqui seria norte, aqui seria sul, mas não vem ao caso agora. Depende também do número de enrolamentos, gente, do número de espiras formadas. Quanto mais espiras se fizer, maior a intensidade do campo. Depende do comprimento, do tamanho do solenoide. Quanto menor o comprimento, mais intenso é o campo magnético, certo? E também depende aí, ó, do meio aí, ó. Nesse caso, a permeabilidade magnética no vácuo vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. No sistema internacional, a unidade de campo magnético é o Tesla. Beleza? Gente, a relação aqui, ó, se você dividir o número de espiras pelo comprimento do fio, ele chama isso de densidade linear. Tá? A cada metro, quantas espiras, quantos enrolamentos, quantas voltas você daria? Lembra que uma circunferência a gente chamou de espira, tá? Esse enrolamento com várias espiras, com várias voltas, é chamado de solenoide. Aí vem essa atividade, ó, atividade 3, né? Ela fala o seguinte, vamos devagar. Uma bobina em formato de solenoide é obtida enrolando-se um fio na forma helicoidal e é percorrida por uma corrente elétrica contínua no sentido indicado, como ilustra a figura. Galera, primeiro, eu vou para a letra B. Ele vai perguntar na letra B. Vai ficar mais fácil primeiro a letra B. Qual o número de voltas do fio? Qual o número de espiras de volta? Eu marquei aqui, ó. Esse é o ponto inicial. Saindo do ponto inicial, você percorre, chegando aqui você dá uma volta. Mais uma volta. 1, 2. Mais uma volta, 3. Mais uma volta, 4 espiras, certo? 5. Você tem 6. Ao total, você tem 6 voltas. 6 espiras aqui, ó. 6 enrolamentos. Tranquilo? A letra A, ele pergunta o seguinte, ó. Desenha as linhas de campo magnético dentro e fora da bobina. Vamos lá. Esses dedos aqui vão no sentido da... Esse dedo aqui vai onde, gente? No campo, né? Esse aqui vai na corrente. Veja que a corrente aqui, gente, ó, tá para baixo. Esse dedo apontando para cá. Então, aqui, ó, as linhas de campo, elas são internamente a espira, paralela e igualmente espaçada. Externamente aqui, ó, a intensidade do campo vai diminuindo, a proximidade das linhas vai aumentando, ó. Quanto mais afastada das linhas, significa que menor é o campo magnético naquele ponto. E vocês viram que quando você coloca esse dedo aqui, ó, para baixo no sentido da corrente, o dedão aponta para lá. Ele sai. Se ele sai, sai o quê? Norte. Certo? As linhas de campo saem do norte e chegam no sul. E aqui eu teria o sentido, ó, das linhas de campo. Ó. Saem do norte, chega no sul. Tranquilo, galera? Isso aqui seria uma configuração das linhas de campo aí, como ele pede. Beleza? E agora, galera, nós podemos ir aí, ó, para a letra C, né? Ele fala na letra C o seguinte, ó. Calcule o valor do campo magnético gerado pela bobina se ela tivesse o fio enrolado 100 vezes o número inicial de voltas, e sendo o comprimento da bobina 38 centímetros e a corrente que percorre aí 2,5 ampere. Galera, cuidado, N agora não vale mais 6 não, viu? É 100 vezes o número inicial de volta, ou seja, 6 vezes 100, você teria que dar 600 voltas aí, né? A corrente ele te deu 2,5 amperes, o comprimento 38 centímetros, né? O comprimento aí, ó, dessa espira. Cuidado, sistema internacional, tá? Eu transformei para metros. 38 vezes 10 a menos 2 metros. E a permeabilidade magnética do vácuo também é dada. Nós sabemos aí, ó, que o campo magnético no interior depende da permeabilidade magnética, que multiplica o número de voltas, que multiplica a corrente. Tudo dividido pelo comprimento aí da espira, né? Vamos observar aí e substituir os valores, ó. 4π vezes 10 a menos 7, que multiplica 600, que multiplica 2,5, dividido por 38 vezes 10 a menos 2. Tá? Eu coloquei aqui, ó, 38 vezes 10 a menos 2 em metro, tá, galera?
Olha o que eu fiz, ó. Substitui aí, e nesse caso, 4π vezes 10 a menos 7, vezes 6 vezes 10 ao quadrado. 600 é 6 vezes 10 ao quadrado, vezes 2,5, dividido por 38 vezes 10 a menos 2. Vamos lá. Gente, eu multipliquei 4 por 2,5, que dá 10. 10 vezes 10 ao quadrado é 10 à terceira. 10 a menos 7 vezes 10 à terceira, me resta aqui em cima 10 à quarta. Aqui eu peguei 6 e coloquei dividido por 38. Ó. 6 dividido por 38, que é o denominador aqui, né? E aqui eu deixei π. E aqui sobrou aqui embaixo, né? 10 a menos 2 que estava aqui. Eu tenho essa relação. Galera, 6 dividido por 38 dá aproximadamente isso aqui, ó, 0,158, que multiplica π. E aqui ficou 10 a menos 2. Por quê? 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 2 conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 4 menos menos 2 me resta menos 2. Se eu multiplicar π 3,14 aproximadamente por 0,158, vai dar aproximadamente 0,5, meio, tá? Eu arredondei, que multiplica 10 a menos 2. Essa resposta já está satisfatória, mas você pode escrever dessa forma, ó. Meio não é o mesmo que 5 vezes 10 a menos 1? Então, seria 5 vezes 10 a menos 3 Tesla, o valor no campo magnético aqui, ó, pedido aqui no interior da espira, tá bom? A outra atividade 4 aí, ó. Eu tenho uma corrente aqui, observe que essa corrente aqui, ó, chega nesse ponto A e vai dando voltas, tá? Vamos ler. Um solenoide de extremidades A e B é percorrido por uma corrente elétrica I, conforme mostra a figura ao lado. Com base nas informações e na figura acima, analise as seguintes afirmações como verdadeiras V ou falsa F. Primeiro, olha o sentido de giro da corrente. Ó. Vou colocar aqui. Ó. Aqui na minha frente, ela está para cima. Representei a corrente. Está para cima. Se ela está para cima, galera, e aí? Corrente para cima, abracei. Esse dedo está apontando para a esquerda, não é? Então, A tem que ser o quê? As linhas de campo, ó, paralelas, internamente, igualmente espaçadas. E aqui fora, elas vão se afastando. A tem que ser o quê? Norte. Repara que o dedo está para cima, esses dedos que representam a corrente, sentido da corrente. Aponta esse dedão, sai, né? Norte. As linhas de campo saem do norte. Se aqui é polo norte, aqui tem que ser polo sul, galera. Ó. Então aqui, ó, o A é o norte magnético do solenoide. Sim, galera, o A é o norte magnético, né? Letra B aí, o que ele afirma? A bússola, uma bússola colocada junto à extremidade B, a essa face aqui, ó, sobre o eixo do solenoide, terá seu sul magnético da bússola próximo a B. Isso é mentira, galera. Ó. Aqui seria o sul magnético da espira. Sul atrai quem? Norte. Então, o polo norte da bússola é atraído pelo sul magnético da espira. Então, isso aqui é falso. E na letra C, as linhas de indução do campo magnético dentro do solenoide são retas igualmente espaçadas entre si. Sim, ó, aqui eu tenho as linhas de indução. Elas são retas, paralelas e igualmente espaçadas. Tranquilo, galera? Beleza. Gente, vamos abordar aqui agora força magnética sobre uma carga em movimento, certo? Dentro de um campo magnético uniforme. Tranquilo. Ó, é o seguinte, considere aí, eu tenho aqui, ó, uma carga Q se movimentando com uma certa velocidade num campo magnético. E agora eu vou ter aqui o vetor velocidade e o vetor indução magnética. Essas linhas escuras aqui são os vetores de indução magnética, as linhas de campo magnético, na verdade. O ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor indução magnético, eu vou chamar de θ. Como que eu calculo a força magnética aí sobre uma carga em movimento aí no campo magnético uniforme? Basta usar a expressão. A força magnética depende do campo magnético, da carga que flui aí, ó, do módulo dela, da velocidade com que essa carga flui e do seno de θ, onde θ é o quê? O ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. B é o campo magnético, a intensidade de campo. Isso aqui, que seria o valor da carga, né? O módulo dela. E V, velocidade. Aí a gente fala aqui, ó, força magnética para uma carga em movimento aí no campo magnético uniforme, bem que V seno θ. B que V seno θ. Bem que V seno θ.
Cuidado, cuidado. Se a carga se desloca paralelamente ao campo, não é porque simplesmente tem uma carga em movimento que ela vai ficar sujeita a uma força, não. Você tem que olhar outros parâmetros, ó. Vetores B, V e B. Sendo que θ aqui, ó, se o deslocamento é paralelo, vamos dizer que paralelo no mesmo sentido. O vetor velocidade e o vetor campo magnético formam 0 graus, mesma direção e sentido. Gente, quanto que vale o seno de zero? Zero. Então, tudo aqui estaria multiplicado por zero. Então, a força magnética seria nula. Essa carga aqui em movimento não ficaria sujeita a uma força magnética. Então, não é porque você tem um campo magnético que essa carga em movimento vai estar sujeita a uma força. Pode ser que ela não esteja, dependendo da direção aí de deslocamento. Agora, observa aqui, ó, eu tenho o vetor velocidade para a esquerda e o campo magnético para a direita, formando em 90 graus entre esses vetores o ângulo aí, ó. Então, quando o ângulo for 180 graus, o seno de 180 também é zero. Então, a força magnética seria nula. Beleza, galera? Tranquilo. Então, nesses dois casos, por mais que você tenha a velocidade, uma carga se movimentando com uma certa velocidade, a força magnética aí não atua sobre ela. Tá? Esse corpo estaria aqui, ó, em movimento retilíneo uniforme. Continuaria seu movimento, certo? Em linha reta com velocidade escalar constante. Por quê? Porque a força resultante sobre ela seria nula. Se a força resultante é nula e ela está em movimento, ela tende a continuar seu movimento retilíneo uniforme. Estou desconsiderando a força-peso. Beleza? Mas agora eu posso analisar outras situações. Repara aqui, ó. Eu vou ter que ter um pouco de cuidado. Agora nós vamos usar a regra da mão direita, que a gente chama regra do tapa. A força magnética a gente já viu, ó. Bem que vi seno θ. Campo magnético que multiplica carga, que multiplica velocidade, seno do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor indução magnética. Regra da mão direita, regra do tapa. Esses dedos vão nas linhas de campo e esse dedo vai no que se movimenta. Na velocidade ou na corrente. Se a carga for positiva, se o corpo estiver carregado positivamente, o tapa será com a palma da mão. Se o corpo estiver carregado negativamente, o tapa será com as costas da mão. Beleza? Vamos analisar. Ó, carga lançada perpendicularmente ao campo. Então, eu estou dizendo para vocês que o vetor velocidade e o vetor indução magnética formar-se-ão aí 30 graus. A velocidade estaria nessa direção em sentido, por exemplo, e meus dedos aqui estariam nessa direção em sentido, ó, 30 graus, 90 graus. Pode ser isso aqui, ó, velocidade para cima, dedo entrando, 90 graus. Poderia ser isso aqui, né? De qualquer forma que você girar, velocidade, linhas de campo, 90 graus. Isso que você vai ter que observar. Logo, o seno de 90 é igual a 1. É a maior intensidade de força magnética que essa carga pode estar sujeita. Observe o que eu fiz, ó, galera. Vetor indução para cá, para a direita. Velocidade para cima. Dedo na velocidade, dedão na velocidade. Vetor indução. Aí, observem que a força magnética, ele está me mostrando aqui, ó, que a força magnética, cadê você, prompt? A força magnética aqui, ó, está entrando. X não entra. Então, para entrar na folha, eu tenho que ter dado um tapa com a palma da mão. Tapa com a palma da mão. Se o tapa é com a palma da mão, a carga é positiva. Então, esse cara está carregado com a carga positiva. Ele se desloca, formando 90 graus aí a velocidade com o vetor indução magnética. A mesma coisa aqui, ó. Só que agora o vetor indução magnética está para cima e a velocidade está para a direita. Você tem que girar a mão até você conseguir encaixar os dois, ó. E repara que forma 90 graus aí, ó, a direção de deslocamento do vetor velocidade, né? A velocidade e o campo magnético, o vetor indução magnética, 90 graus. E ele observa que ele fala comigo o seguinte, ó, a força agora está saindo. Tá vendo que isso aqui significa sai? Quando eu falo sai, galera, ó, eu tenho que vir para a minha direção, ó. Tapa tem que ser com a palma da mão. A força magnética estaria saindo. Saindo. Então, esse cara também está carregado positivamente. Velocidade, campo. Como ele está saindo, eu dei o tapa com a palma da mão. E palma da mão tem que ser com carga positiva. Um fenômeno que eu vou ter aí, galera, é se adentrar essa carga perpendicularmente ao campo, ela vai começar a girar e acabar em movimento circular uniforme. Por quê? Vamos ver esse desenho?
Dedos entram. Tá vendo que x aqui, ó, quer dizer entra e representa o campo magnético? Velocidade para cima, nesse ponto aqui, tá vendo? Aí, a carga positiva, palma da mão. Repara que a força magnética é a própria força centrípeta. Se observar esse ponto, continua entrando os dedos. A velocidade não está mais para cima. Nesse ponto aqui, o vetor velocidade está para a esquerda. Palma da mão. A força agora continua aqui, ó, perpendicular, né, ao vetor velocidade, vai ser sim, e apontando para o centro. Aí você teria a força centrípeta, representando a força magnética. Aí você teria ao final aí essa carga girando em sentido anti-horário, em movimento circular uniforme. Galera, como eu disse para vocês, é muito conteúdo para um único volume, para 2 semanas. Por favor, se tiverem dificuldade, deixem as dúvidas lá no canal, peçam que a gente vai ao quadro e auxilia vocês. Aqui eu tenho a atividade que ele me pediu, ó. Até mudei aqui o desenho. O fio de cobre contido no plano do papel transporta uma corrente I, uma carga mais que positiva, é lançada paralelamente e no mesmo sentido da corrente. Então eu tenho a corrente aqui para cima, ó. A corrente está na vertical para cima, com velocidade v em relação ao fio. Desconsiderando a aceleração da gravidade, é correto afirmar que a carga Q... Gente, vamos lá. Você tem um vetor indução aqui, ó. Nesse ponto aqui, corrente para cima, ele está entrando de um lado do fio, entra lá de cá e sai do lado de cá. Tá vendo que o vetor está nesse sentido e ele fala que a velocidade é paralelo à corrente? Então, o vetor velocidade aqui, ó, estaria aqui, ó, também na mesma direção da corrente. O vetor velocidade está para cima. E aqui nesse ponto, o vetor indução magnética está entrando. Lá no outro ponto estaria saindo. Ele pede nesse ponto aqui, ó, como seria a força magnética. A carga não é positiva? Pois bem, galera, ó, se a velocidade está para cima e o vetor indução magnética está entrando, a configuração seria essa, né? Tapa com a palma da mão. Se a tapa é com a palma da mão, representa a força magnética aí pela palma da mão, né? Estaria sendo o quê? Essa carga estaria sendo atraída, ela estaria sendo puxada pelo fio. Resposta aí, letra D, é atraída pelo fio. Pois bem, galera, chegamos ao final de mais um volume aí do nosso plano de estudo tutorado. Gente, foi muito conteúdo em pouco tempo e isso me preocupa. Estou aqui para auxiliá-los. Precisando, a gente dá todo o suporte necessário. E do mais, nos acompanhe em nossa plataforma escolaonline.com.br. Acompanhe-nos também no nosso projeto Eu Não Erro Mais, projeto Enem. Galera, estamos com vocês, Escola Online, e vocês é sucesso, tá bom? Forte abraço e até a próxima, meus filhos.